Tem hora que tem que dar, tem hora que tem que dar uns pulinhos pra animar, né? Bom dia, Pois é. Bom bom dia, dia. bem-vinda, Eli, que tá aqui com a gente ao vivo. Parabéns, Simone, Patrícia, Pamela, Josi, Maiara, que tá tudo vendo depois no gravado. Vai ficar gravado para vocês aqui também, então assistam. Esse é o encontro 2 da nossa academia. Tá rolando hoje, né, dia 23, porque a gente pulou um aí. Mas hoje vamos falar sobre makes estratégicas e maquiagem que encanta e vende, gente. E aí, eu preparei, assim, uma coisa muito legal pra gente conversar nesses minutos, pensando em realmente numa academia. O que que a gente faz quando vai na academia, Eli? Me conta aí, você que costuma ir, você e Shirley. É, Shirley, ele não. Na academia a gente faz o quê? Exercício, né? Exercícios, malha, Boa. Então hoje a gente vai fica. fazer um exercício para falar sobre essas maquiagens que encantam e vendem, com base em algumas anotações que eu fiz aqui, anotações de pedido de vocês, tá? Anotações do que eu costumo ver nos pedidos de vocês. Beleza? Sim, Me fala se você tá vendo a tela da Deluxe, por favor. tô. Show. Para falar de maquiagem e essas duas próximas aulas da Academia de Vendas, eu pensei assim seriamente em fazermos um material super elaborado de produtos, com apostila e tudo mais. Acontece que esse tipo de trabalho, ele é muito mais prático do que um trabalho didático. Eu não preciso trazer para vocês informações sobre o peptídeo que tem na base, sobre o pigmento específico do batom. Eu não preciso disso. O que que eu preciso informar vocês hoje nesse encontro da nossa academia? Preciso que vocês entendam aqui junto comigo que temos oportunidades em maquiagem, muitas oportunidades não estão sendo aproveitadas, e aí eu olhei muito no pedido de vocês para saber o que vocês estavam mais vendendo, e que a gente não precisa ter todos os produtos, a gente precisa apenas ter os produtos mais estratégicos, mas falar de todos os produtos. Como assim, Mi? Você precisa ter todos os produtos de maquiagem, todas as cores de delineador, todas as cores de sombra? Não. Mas saber falar desses produtos vai te tornar uma consultora treinada e estratégica para você vender sem nem demonstrar. É claro que na Mary Kay a gente tem a premissa de você demonstra, você vende mais. Produto na mão, com pronta entrega, dinheiro na outra. Mas que não quer dizer que se você só vai vender se você tiver pronta entrega. Se você trabalhar loja online, você também vai vender. Não quer dizer que você só vai vender se você demonstrar. Se você demonstrar, você tem uma oportunidade de vender porque você tem a experiência do produto. Mas às vezes, só de falar com a intensidade e a propriedade certa, a gente já vende. Ou eu quero demonstrar, mas eu não tenho, vá até a sala. Lá normalmente a gente tem mala com todos os produtos ou boa parte deles. Então, o que eu quero trazer aqui para a academia hoje é um exercício para que coloque na prática e que vocês entendam que o melhor material didático para falar de produtos é a Deluxe. A gente não precisa ter uma baita apostila, e eu até tenho uma apostila, tá? Quem me chamar aqui depois falar, Mi, quero produtos mais detalhados, eu vou mandar a apostila para vocês, um PDF lá com muitas informações dos produtos, informações técnicas. Mas para consultora de beleza de excelência, o que ela precisa fazer? Falar dos produtos de forma assertiva. Gerando desejo do produto e principalmente mostrando para nossa cliente como fazer para usar. Desmistificando aquilo, especificamente na aula de hoje, que a gente vai falar de maquiagem, desmistificando aquilo que maquiagem é difícil. Gente, boa parte das nossas clientes que falam que não gostam de maquiagem nunca passaram nenhuma base no rosto. E uma maquiagem simples, uma base, um batom, um blush, já traz para a cliente uma pele diferente daquilo que ela já teve a vida inteira. Nós não temos na nossa cultura o hábito de estar maquiada. É muito comum você ouvir pessoas que trabalham em shopping, em recepção, falar assim: não, nossa, eu tenho que trabalhar maquiada. E se você não estivesse no trabalho, você estaria maquiada também? A maquiagem, ela entra como uma prática ali do seu dia a dia, como uma rotina, assim como escovar os dentes. E é importante que a gente, como consultora de beleza, pense nisso. Por quê? Porque antes de Mary Kay, gente, vocês sabem, eu não passava nada, passava lápis de olho. E só porque era muito mais relacionado ao fato de gostar de rock, o fato de ser ali uma pessoa roqueira, né? Que seguia a tendência de usar maquiagem e lápis de olho. Mas, na maioria dos casos, na maioria dos dias, se você pegar minhas fotos de formatura da escola, eu tô com zero maquiagem, tá?
Formatura da faculdade de jornalismo. Aí eu tô com um gloss, um pouquinho de maquiagem, assim, mas bem pouco, e com certeza um tom errado. A minha base não tava no tom certo, tá? Na minha formatura. Tava muito pálida. Eu vejo as fotos assim e falo, meu Deus, tava muito pálida, tava muito branquela. E aí, esse conceito de se você criar o hábito de acordar, escovar o dente, passar base, batom, rímel, um gloss, um balme, tudo isso faz com que você, na hora que for falar de maquiagem, você está mais o quê? Apropriada Preparada. da maquiagem. Ah, Você tá. já está exercitando o fato de que, ó, minimamente tô com uma base, um rímel, um blush, um gloss, tá tudo certo. Se você não cria isso, como é que você vai falar de maquiagem que a gente tem a melhor base se você vai na padaria de cara limpa e a mulher tá vendo ali que você nunca nem usou a sua base? Então, que a gente crie o exercício de usar 5 produtos por dia, 3 produtos por dia, começa do jeitinho que você quiser. No começo eu usava sua base, batom e rímel. Hoje, se eu não passo blush, parece que eu tô pálida, parece que eu tô doente. Então, é base, batom, rímel e blush. E aí, de uns tempos pra cá, quando eu comecei, né, principalmente depois da chegada do Miguel, eu não consigo ficar sem corretivo. Eu uso o Light Ivory da Perfect Concealer, que inclusive tá saindo de linha e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também, pra vocês entenderem que às vezes a gente vai colocando itens novos e não vai deixando a nossa maquiagem mais demorada. Hoje, em 2, 3 minutos, eu consigo fazer uma maquiagem pra ficar o dia maquiada. E não é aquela maquiagem ou algo pra festa, mas é aquela maquiagem que se alguém me parar na rua, não vou ter vergonha de falar que eu sou uma consultora, que eu tô com a pele minimamente hidratada e maquiada. Beleza? Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai navegar dentro da Deluxe. Porque entendendo esse conceito de que a gente precisa usar a maquiagem, mínimo que seja, escolher aí 2, 3, 4, 5 produtos para estar na tua penteadeira e falar com as nossas clientes com propriedade, a gente vai aprender aonde sobre isso? Na fonte que é a Deluxe. Claro que vocês vão ganhar a apostilinha no final, me mandem aí quem tiver curiosidade de conhecer mais tecnicamente, tá? Mas até que isso aconteça, a Deluxe tem o máximo de informação para vocês. E quando eu comecei meu negócio Mary Kay, gente, eu não tinha, observem isso, tá? Eu não tinha tempo de ficar entrando no Em Sintonia, que eu vou mostrar aqui pra vocês, já deixei até aberto. A gente tem uma área específica de produtos pra falar de rotina de maquiagem, mas eu não tinha esse tempo. Então eu andava ali com a Deluxe e eu via o produto e embaixo a descrição do que para que ele servia, tá? Lembrando que a Deluxe, ela é sempre bimestral. Então essa aqui que a gente tá trabalhando é março e abril. Em maio já vai ser outra, maio e junho. Então, a Deluxe é sempre bimestral. Isso quer dizer que a cada 2 meses sempre vamos ter novidades e lançamentos. Ai, Mi, por que que a Mary tirou aquela sombra que eu gostava? Porque sempre vai ter novidade e lançamento. Existe, gente, um time de marketing muito bem estruturado e pensado em Mary Kay. Então, a Mary Kay que vai fazer a sazonalidade, quando lança um protetor solar no verão, quando lança um produto específico para pele no inverno, quando tem promoção de base, a cliente que comprou em outubro já acabou, então tem agora de novo. A Mary Kay, ela tem um time que pensa nessa estratégia para nós. E o nosso papel não é questionar isso. O nosso papel é vender o produto que está em promoção. O produto que está em promoção naquele bimestre, para mim, é sempre o produto do mês, é o produto que eu mais vou falar. E por coincidência, hoje, na nossa academia de vendas, o produto que está em promoção é base. Então não dá pra gente pensar que a base não é a base do negócio. Por quê? Porque o primeiro contato com a cliente ou é porque ela ouviu alguém falar bem da base, ou porque ela usou a base. Nunca é aquela coisa assim, ah, comprei a base da Mary Kay e não gostei. E quando isso acontece, certamente a consultora vendeu a base no tom errado. Então, é importante a gente entender e por que que essa academia de vendas, por que que a primeira aula é sobre base, né? A primeira aula de produto é sobre maquiagem, porque a base, gente, é o produto que vai trazer cliente para você conhecer todos os outros. E assim, um batom, ela vai achar batom em outras marcas, de outras cores bonitas. Rímel, pode ser até que ela goste de um rímel importado, rímel ali da farmácia. Rímel, ela também encontra rímel de outras marcas. Mas a base, meu amor, ela não vai conseguir trocar depois que ela experimentar. Então, a gente precisa fazer um trabalho bem feito com a nossa cliente, que é mostrar a base no tom certo, tá? E aí, não tem como a gente dizer, gente, que a base não é a queridinha do Brasil. Porque hoje, 8 em cada 10 clientes que experimentam a base gostam. E as duas que não experimentam pela estatística da Merck são as que ainda não conheceram o tom correto. Ou não tá aplicando de forma certa, ou tá colocando muito produto, ou pouco produto. Fazendo acompanhamento com vocês semana passada, algumas de vocês falaram, ai, Diri, mas eu ainda tenho base em outubro. Eu perguntei para algumas clientes, elas ainda têm base. Certamente essa cliente está usando pouca base.
E às vezes ela deve estar falando, nossa, mas a cobertura não tá boa, mas é porque tá colocando um pinguinho, porque como ela é muito pigmentada, um pinguinho já dá a impressão que ela tá com maquiagem, mas o acabamento não fica legal. Então a gente precisa até orientar a nossa cliente como usar, tá bom? Então vamos lá. Uhum. Navegando aqui no nosso portfólio de produtos, porque eu não gosto de falar que a revista é uma revista catálogo para venda, tá? É um portfólio. Normalmente vem aqui a primeira estratégia de capa é a da promoção. Então, a base que conquistou as brasileiras está em promoção. Aqui mostra que a gente tem base para pele negra, para pele branca e para pele oriental, que é difícil, tá, gente? A mulher asiática, que tem o subtom mais amarelado ou mais oliva, é difícil achar uma base para ela. Então, é importante que a gente fale para as nossas clientes que a gente tem 28 tons para todos os tipos de pele. E aí, por que que eu disse que a Deluxe é a nossa principal fonte de estudo? Porque aqui a gente já tem os principais argumentos de venda. O que que eu preciso saber sobre base? Acabamento mate, ou seja, a pele fica perfeita e confortável, não fica craquelando, mas também não fica grudando, oleosa, ela fica sequinha. Isso é o acabamento mate. Cuida da pele com um complexo especial da Mary Kay. Então, ai, Mia, eu não sei falar esses termos chiques, time-wise, age minimize, não tem problema, tá? Age minimize é tipo minimizando a idade. Se você não sabe falar inglês, não precisa. Você vai falar, olha, cuida, tem um complexo especial da Mary Kay. E aí, nesse complexo tem niacinamida, resveratrol encapsulado e o peptídeo especial da Mary Kay. Tudo isso compõe a pele dos sonhos em 28 tons. Ela é uma base de longa duração. Então, assim, gente, se você tem uma cliente que é mãe, que é executiva, que tem uma rotina de trabalho corrida, ela não quer ficar retocando maquiagem. Isso é uma das coisas que você precisa saber aqui na nossa academia de vendas. Nós vendemos solução. Gente, o dinheiro tá na solução, certo? Na última aula eu falei para vocês que a gente precisa de organização e gestão de tempo. Por quê? Porque quando a gente seleciona e organiza o nosso tempo, a gente tem mais tempo para prover soluções para as nossas clientes. O dinheiro tá na solução. Entendeu? Então, se eu dou a solução para cliente que ela vai passar a base de manhã, vai ficar o dia todo e a base dela vai estar perfeita, ela vai ter 12 horas de cobertura, quer um argumento de vendas melhor que esse? Então, eu não preciso saber do peptídeo. Se você se enrolar e falar niacinamida, não tem problema. Se você não precisa pegar a parte técnica de nada que tá aqui na revista. Você precisa pegar a solução. Então, são 28 tons, tem para todo tipo de pele, acabamento mate e tem uma duração de 12 horas que ajudam no controle da oleosidade. Gente, tem uma cliente minha, a Kátia, ela é professora. Eu atendi ela no SEI, né, que é uma creche, e ela tinha uma acne terrível, uma acne severa. Estamos tratando a acne dela com gel de limpeza, hidratante. Ela nem tá no peeling, nem tá na solução diurna e noturna. Gel de limpeza, hidratante e base. Por quê? Porque a base, ela é tão sequinha e esses compostos ali, tanto o peptídeo especial quanto o resveratrol, eles tratam tanto a pele que tá ajudando a controlar a oleosidade, certo? Então a gente precisa entender que alguns dos compostos da Mary Kay, eles vão se repetir em várias linhas. A base, se vocês olharem aqui pra mim, ela é time-wise. Tudo que tiver time-wise é anti-idade, assim como cuidados com a pele que a gente vai falar na próxima aula. Então não é só uma base, gente, é uma base que cuida da pele e te ajuda no tratamento da pele. Não é que, ai, tô com base Mary Kay, vou poder dormir todo dia de base que tá tudo certo. Não, nossa pele precisa respirar enquanto a gente dorme. Mas é uma base que se você ficar com ela na pele um, dois, um tempinho a mais, não vai ter problema. Por quê? Porque é uma base que trata, certo? Além disso, gente, é uma base à prova d'água? Não, não é uma base à prova d'água, mas é uma base ultra resistente que não transfere e não transfere e resistente ao suor e umidade, tá? Então, assim, ela é uma prova. O que que precisa ser para ter a prova d'água, tá, gente? A base para ela ser a prova d'água, ela precisa ter FPS na maioria das vezes, assim como temos lá embaixo, eu vou falar, o CC Cream. Agora, ela ser resistente significa que ela não vai derreter, tá? Você pode chorar, ela não vai derreter. Mas ela não é uma base à prova d'água, tá bom? É importante que a gente saiba disso, beleza? Ela é a número um
de vendas da América Latina. E a marca número um de bases no Brasil é a Mary Kay. Esse mês tá com 28% de desconto. E aqui, gente, ó, tem um visor onde você pode experimentar e ver ali um cheiro da cor da cliente. Colocando o visor assim, você consegue ver um cheiro do cor da cliente. Mas existe uma coisa que é importante mencionar aqui para vocês na nossa academia, que a base, ela oxida depois que passa. Então, depois que você tira ela, ela até aderir sua pele, ela dá uma oxidada. O que que é o oxidar? Termo técnico. Ele vai respirar com o ambiente, basicamente. Ele vai ter contato com o ambiente e ele vai selar na sua pele, ele vai aderir, tá? Pensando nisso, o visor ajuda a aproximar assim para ver o tom? Ajuda. Mas sempre que possível, aproveite para ter bases para experimentar. Eu mandei para vocês ontem não, sábado, as bases mais vendidas. É interessante que agora que ela tá com baita desconto, gente, porque assim, ó, tá com 65 para cliente, tá? Para nós tá esse valor menos 40%. Vocês viram ó, o valor da matemática. É interessante que você pegue uma base bege, uma base bronze e uma base ivory para ter no mínimo três com você de demonstração. Porque o que que você faz na hora de vender a base? Você pode até mandar o quiz, que dá ali uma cor muito próxima, é bem assertivo, né? Depois vocês comentem aqui se vocês têm assertividade, mas eu, assim, eu acho que 89% dos casos o quiz dá certo. Mas mesmo assim, é interessante que a cliente sinta a textura, veja que fique sequinho. Nem que o tom dela seja um tom abaixo ou um tom acima, mas ela sinta. Então, aproveite essas promoções para você ter o quê? Material de trabalho, para você ter portfólio, para você ter insumos para que te ajudem na venda da base. E não pensem assim, ai, me tô aqui gastando, investindo R$ 40 na base, isso vai me custar caro, R$ 40 é muito, eu não quero investir. Pensa o quanto uma base aberta te garante demonstrações e o quanto uma base aberta vai funcionar para você como demonstrar. Eu falo, e vou repetir aqui durante essa academia por algumas vezes, que o produto aberto, gente, é um funcionário. Sabe o funcionário? Você vai lá e paga, o produto aberto é um funcionário. Porque de um gloss aberto, você vai demonstrar com, lógico, com descartável e tudo mais, você vai demonstrar centenas de vezes. E esse produto aberto te rende mais venda do que a foto do catálogo. Imagina o produto aberto, você falando sobre o produto com propriedade. O negócio flui, certo? Então, aproveitem muito essa promoção da base como estratégia, tá? Como você encontra o tom ideal? Aqui no catálogo, no portfólio, tem o quiz da base, mas é aquele mesmo que eu mando no grupo, tá? Lembrando que a base, isso é interessante a gente reforçar aqui na academia, ela tem três subtons. Então, ela vai ter quente, neutro e frio. Só que nós somos uma empresa norte-americana, então isso está em inglês. Quente de cool, frio, desculpa, frio de cool, quente, warm e neutral, neutro e neutro de neutral. Então, N, toda vez que você tiver uma base N, gente, o que que quer dizer? Por isso que eu falo que no portfólio tem tudo que a gente precisa aqui na Deluxe. Se eu tenho eu, por exemplo, uso a base Ivory N 140. Eu sou Ivory. Ivory, gente, na tradução quer dizer tipo mármore, tá? Bege e bronze. Então é o branquinho, o bege, que é o popular da brasileira, na maioria, e bronze, também é popular na brasileira. O que que eu faço aqui? Se eu sou uma base N, eu sou neutro. Ou seja, quando eu vou à praia, a gente sempre pergunta para cliente: quando você vai à praia, você fica mais rosada ou você fica bronzeada? Com essa resposta, você já tem ali 50% de chance de acertar qual que é a base dela. Porque se ela fica bronzeada, o subtom dela é o quê? Quente. Então, aqui, ela fica bronzeada com facilidade após o sol. Se ela fica, às vezes, bronzeada, mas ela fica mais Peppa Pig, mais vermelhinha, que é o que acontece comigo, se eu fico uma semana no Nordeste, eu fico bronzeada. Se eu fico 2 dias, como eu fui sábado e voltei ontem, estou ardendo. Estou vermelha, só com mormacinho. Então, você fica pouco bronzeada com chance de vermelhidão, você é neutro, tá? E se você não tem variação de cor com facilidade, normalmente tem muita dificuldade de pegar um bronze, você tem um subtom frio. Então, lembre que esse C que tem na base, ele é de frio, o W é de quente e o N é de neutro, tá? Isso ajuda muito na hora da gente escolher a base junto com a nossa cliente. E aqui, ó, temos várias oportunidades de tom para todos os tipos de pele. Não se esqueçam de testar e não se esqueçam de mandar o quiz, tá bom? Lembrando que a gente tem sempre uma cartela de tons, Ivory paleta clara,
o número sempre é crescente. Então, por exemplo, às vezes fala, ai, Mimi, presta uma base 130. Tem dois 130, tá, gente? Tem a Ivory 130, tem a Bege 130 e tem três. E tem a Bronze 130. Então, ela é numa crescente, essa numeração, mas em cada estilo de tom. Bege, Ivory e Bronze. Beleza? Então, Ivory é o nome da base, a cor, a família da base, se é mais branquinha, se é bege ou se é bronze. A letra é sempre quente, neutro ou frio. E o número, ele é sempre uma crescente. Dúvidas por aqui, ele? Nenhuma. Tranquilo, né? Agora, Uhum. gente, seguindo o nosso portfólio de maquiagem, o que que a gente tem aqui? Pincel de base. E só não vende pincel de base quem não usa. Se você usa na Uhum. demonstração, você vende. Se você fala, você vende. Não é um produto que Se você tá acostumado a usar sua maquiagem com o dedo, raras vezes você vai vender o pincel. Agora, se você demonstra de cara o pincel, a venda acontece. Por quê? Ele ajuda a economizar produto. Lembra que a gente conversou lá no comecinho, gente? Qual que é a base que mais vende? Qual que é a maquiagem mais estratégica? Aquela que soluciona melhor dores. Então, se eu quero uma base que eu vou investir R$ 65 e eu quero que ela dure mais, eu vou comprar um pincel junto. Porque esse pincel ele vai fazer o melhor acabamento na minha pele. Ela não vai ficar oleosa, né? Porque vocês sabem que só o dedinho quente na pele já atrapalha, já obstrui poros, já deixa nossa pele danificada. Então, o pincel já evita essa questão. E para além disso, ele economiza produto. Acabou, não precisa falar mais nada. Porque o que que a cliente quer? Qual dor que ela quer? Economia. Qual dor que ela quer? Tempo. Ela quer passar a base mais rápido com uma qualidade. O dedo a gente sabe que dá pra fazer, mas ele fica ali marcadinho, demora um pouquinho mais, beleza? Isso é muito importante, tá? Vamos falar de. Aprendi. Oi? Aprendi já. Boa. Vou falar um É, pouquinho porque eu mais sobre usava o dedo, né? o dedo. Por isso que sempre que a base tá em promoção, o pincel também tá? Vocês viram que tem até um limite, né? No começo do mês teve gente que pegou 10, agora só pode pegar 3, porque é um produto que vende muito. Eu vou falar um pouquinho sobre protetor solar na aula de cuidados com a pele na semana que vem, tá? Mas o Tá. portfólio aqui, ó, ele já indica que os produtos caminham juntos. Então, se não é uma base à prova d'água, o que que eu preciso fazer? Se não é uma base que tem protetor solar, o que que eu preciso fazer? Vender junto o protetor solar. Porque daí a cliente faz uma camadinha fina. Gente, eu até usei esse produto ontem na praia e fiz questão de testar no sol forte de Itanhaém, assim, tipo, mais de 30 graus. Porque ele é muito sedoso, ele é muito leve, ele é muito diferente de qualquer outro protetor solar. Até o meu marido, que é chato pra caramba com pele, passou e a textura dele é sequinha. Então não é aquele protetor solar que você fica pegando. É um protetor que dá pra passar no corpo todo, porque ele é um protetor grande. E ele é um produto que tem ali o selo da Skin Cancer Foundation. Então é um produto que ele é certificado na prevenção do câncer de pele, tá? Mas vamos descer aqui para uma coisa que é muito importante quando a gente vai falar de maquiagens estratégicas. O efeito blur. O que que é o efeito blur, gente? Tá lá no nosso portfólio. Se a cliente perguntar, você precisa saber. Basicamente, é o efeito filtro. Com a ascensão do digital aí na pandemia, as nossas clientes começaram a nos procurar muito porque tiveram que ligar as câmeras. Então, se você tem um efeito filtro, porque não dá pra você colocar um filtro no Instagram pra fazer uma reunião aqui no Zoom, né? Então, o efeito blur é o efeito filtro, que deixa a nossa pele sequinha, impecável e faz ela durar mais. E qual que é a diferença desse pó para aquele pó que as nossas mães e avós usavam? Aquele pó é um pó compacto. Quebrou, já era. Aquele pó compacto, gente, o fato de ter contato com a esponjinha, o que que trazia ali no pó? O que que ficava ali no pó? Fungos, porque você faz a esponjinha na pele, e às vezes a pele não tá limpa e higienizada. O pó compacto, ele é mais ativo na proliferação de fungos. Por isso que a Mary Kay usa essa tecnologia do pó mineral que você abre a tampa, sacode e ali, ó, fica só o que você vai usar. Você não contamina a parte de baixo. Então é claro que você não vai conseguir explicar isso para todas as clientes, mas se você percebe que o perfil daquela cliente é um perfil de autocuidado, é um perfil mais atento à maquiagem, você vai falar: "Olha, esse pó, além dele durar mais, porque ele não vai correr o risco de quebrar e você ficar sem, como era o pó compacto antes, você não contamina o seu produto, porque você usa só o medidor, só o que sai ali no medidor. Além disso, você faz o quê? Economiza. Então, o que que você vai falar para a cliente? Que ela vai economizar, assim como a base, assim como o pincel. Então, esses produtos, eles estão no nosso portfólio, que é o nossa grande diretriz de produto, por um motivo, porque eles se complementam.
beleza? E aí as cores também são equivalentes, tá? Uma vez que você descobrir a cor da base, você consegue chegar no cor do pó, na cor do pó muito tranquilamente. O carro do óleo tá passando, gente. Vocês me avisem se estiverem ouvindo, tá? Não, Perfeito. tá de boa. Então, o que que o pó faz? Efeito filtro, textura leve, longa duração. Vocês percebem que tem aqui tudo, gente, ó. Aqui é a grande apostila. É falar o que tá aqui. Preciso falar das três coisas? Não. Fala que vai economizar tempo, que vai ter o medidor e que vai funcionar para ela tranquilamente com conjunto com a base. Ou seja, vai ter uma grande duração a pele dela quando ela finaliza com pó, tá? E aí, para preparar essa pele, na Deluxe já Ô, tem Mi, tudo. Oi, só uma pergunta. E se, claro. por exemplo, ela me questionar, por que que eu tenho que selar se a base já é mate e tem duração de 12 horas? Essa é uma boa pergunta, Eli. A cliente que pergunta isso, normalmente ela não tem o conhecimento da parte física da pele. Então, como assim? A pele é mate, a base é mate. A base não transfere. Só que, se você de repente correr meia maratona, você vai transpirar. E a sua base não vai derreter, mas você não vai ter o efeito de cobertura. Uma vez que você sela esse pó com um pigmento fininho, com esse pigmento leve, você pode transpirar, você pode correr uma maratona, você pode ser a noiva que vai suar na sua pista de dança do casamento. Tua base não sai e não transfere de jeito nenhum. Pensando que na rotina da cliente, você pode bem responder isso, tá? Na rotina da cliente, poucas vezes a gente respeita o tempo de camadas. Então, você passa a base, ela absorve de 10 a 15 minutos e você passa uma nova camada. Aí ela não transfere, que é o jeito certo. Se você passar a base, sair correndo, for abraçar alguém num café de network, você vai carimbar a camisa da sua amiga. Então, para evitar que isso aconteça, passa o pó. Porque o pó, ele vai selar a sua base e automaticamente ela vai ficar mais aderente à pele, sem precisar os 15 minutos da construção de camada. Deu para entender? Boa. Sim, Para agora. preparar a pele, vamos falar muito de pele na semana que vem, mas para preparar a pele nesse contexto de maquiagem perfeita, o primer, gente. E esse produto, ele é muito esquecido por vocês. Eu fui fazer uma análise de quantos primers a gente vendeu nos últimos 6 meses. E a gente vendeu em mais de 50 consultoras cerca de 13 primers. Em 6 meses. É muito pouco. Bastante. Porque só eu comprei 5 quando tava na promoção, porque eu vendo muito dele. Entendeu? E eu uso muito. É muito difícil eu não usar o primer. Assim, hoje, por exemplo, rotina, leva o Miguel na escola, tô só de base. Mas assim, pra ir pra sala, pra ir pra atender um cliente da Comum Integrada, sempre de primer. Porque o primer, gente, ele garante aquele efeito fixação que vai garantir prolonga a nossa base de 12 para 24 horas tranquilamente. Então, eu tenho uma cliente que é comissária de bordo, a Ana, e ela usa muito primer. Ela não vive sem, ela pede de dois, três. Porque ela é comissária de bordo, minha gente. Ela tá aqui, amanhã ela tá em Goiás, daqui a pouco ela vai pra Recife, volta e vai pra Viracopos. Ela não para. Então, ela precisa usar o primer e ela não usa só esse. Ela usa esse e o spray fixador de maquiagem. Por quê? Que Porque já além saiu, né? de blindar antes da base, porque o primer a gente passa antes da base, tá? Além de blindar a nossa pele antes da base, ela sela com pó e ela ainda passa o spray que funciona como aquele efeito bruma, para dar uma revitalizada. Então, sabe aquela coisa assim, ai, me maquiei agora, mas tem um almoço importante à noite e vou jantar com meu marido e vou fazer uma coisa muito especial, mas não tenho tempo de fazer uma baita make? É esse spray fixador, que é conhecido por algumas como bruma e tudo mais, ele dá uma revitalizada na pele. Então, passou o pó e passou ele, a pele tá nova. Agora, é importante que a gente entenda sobre intensidade. Você não vai tomar banho daquilo, tá? Você vai passar ele pensando nessa durabilidade. Por quê? Porque a gente quer uma pele que dure de forma saudável, não de forma craquelada, não de forma poros abertos, certo? E aí, pensando nisso. É importante a gente lembrar que existem os mantenedores. Então, o lenço de brilho mantém a tua pele limpinha e tira ali o excesso entre uma reunião e outra. Então, esse brilho sem excesso é muito importante. Esse lenço antibrilho, ele é de seda e ele é ótimo para você presentear noivas, executivas, palestrantes, porque aqui são pessoas que precisam estar com a pele intacta entre um momento e outro, tá bom? Então, não deixem de falar desse produto. E aí, para finalizar os tons de pele, temos a CC Cream. Gente, esse é o meu produto queridinho da atualidade, tá?
Uso muito. Por quê? Porque dá pra entrar na piscina na aula de natação do Miguel, porque eu consigo ir fazer meu treino de Kung Fu e voltar e a pele tá ótima. É uma cobertura leve, ela não dura tanto quanto a base, então é de 8 a 10 horas, mas ela tem ali aquela coisa da vitamina E. Então a gente tá entrando numa época do ano muito seca. Vocês viram que eu tô com tosse, tô precisando beber água toda hora. Imagina a nossa pele. Às vezes a gente lembra de hidratar cabelo, de hidratar as unhas, de beber água e esquece de hidratar a pele. Então, a linha de cuidados com a pele, vamos falar sobre isso, ajuda e é, assim, o arroz com feijão. Mas, por exemplo, o CC Cream, ele é aquela coisa assim que dá pra você usar todos os dias que não vai agredir sua pele. Além do que, ele tem FPS 15. Então, se a cliente fica muito, ai, mas a base da Mary Kay não tem protetor, trabalha o CC Cream com ela. Porque tem FPS 15, tá? É o mínimo para proteger a nossa pele da luz aqui artificial, da luz do computador, e isso já atende muito. Qual que é o grande ponto sensível nele? Tudo tem prós e contras. Ele tem menos variação de cor, tá? Então ele tem 5 cores: Deep, Médio to Deep, Light to Medium e Very Light, que é a que eu uso. Durante muito tempo usei a Medium to Deep, também funcionava, tá? Mas a Very Light é a que eu uso hoje e é importante você saber que ele tem menos opções de cor, tá? Lembrando que funciona muito bem com a aplicação de esponja e os corretivos. Item saindo de linha. Ai, Mi, mas é novidade isso que tá me falando do Perfect Concealer. Não, minha gente. O corretivo tá aqui desde maio, desde março saindo de linha, tá? A gente tá só reforçando isso porque é um produto que camufla muito, provavelmente vai ter um relançamento, e é um produto que tem vitamina E, ou seja, ele cobre e hidrata essa região. Não é um produto que craquela para quem tem olheiras muito profundas e que precisa de cuidado, tá? Lembrando que é sempre interessante fazer teste. Então, eu já tenho aqui uma tabela de equivalência. Ah, quem usa a base bege N150 normalmente usa o pêssego. Quem usa a bronze 120 normalmente usa o light bronze. A gente tem essa tabela de equivalência. Então, entendam que descobrindo a base, a gente descobre toda a linha de equivalência da nossa cliente. E a gente que vai sair aqui hoje da academia de vendas precisa sair com essa informação bem alinhada. O primeiro caminho é descobrir o tom da base da cliente, tá? Descobrir o tom da base da cliente, anota. Anota no caderno, anota no sistema, anota no contato do WhatsApp, porque a gente não pode esquecer. Eu costumo brincar com as minhas clientes que base, o número da base é que nem o número da RG, não dá pra esquecer, tá? Tem que ter ali junto com você. E aí tem Bia, algo uma que pergunta. pode falar. No caso corretivo, ele sai Uhum. de linha depois de abril, certo? Uhum. Beleza. Então eu tenho Isso. abril inteiro para avisar todas as clientes que usam corretivo. Provavelmente, março e abril. Abril a gente tá entrando agora. Isso mesmo, Eli. Tá bom? Então a gente pode avisar para Uhum. todas as clientes. Eu já vou garantir alguns do meu repique de hoje, mas é importante. Lembrando, gente, que nosso fechamento é amanhã, tá? Então tudo isso que a gente tá falando de promoção aqui tá válido até amanhã. Inclusive pó translúcido, que ele é a mesma coisa do pó mineral? Não, é outra coisa. Aquele lá é um pó com pigmento, com cor que combina com a base. Esse aqui é um pó mais solto, é um pó mais leve, é um pó que se você não tomar cuidado, passar demais, ele vai dar uma estourada na hora que na hora que você eventualmente, se você passar muito, ele estoura, porque ele é um pó muito leve. Então o que a gente precisa fazer? Passar e trabalhar esse pó com o pincel certo. O que que é esse trabalhar? É espalhando. Que as micropartículas deles são tão boas que ele não vai marcar. Ele não vai trabalhar a linha de expressão. Ele vai só selar a sua pele e é válido para todos os tons de pele. Ah, então minha cliente que não gosta, que quer uma pele super sequinha e não quer o pó mineral, pode ir no translúcido que funciona para todos os tons de pele, tá? Acessório indispensável, pincel específico. Lembrando, gente, uma coisa importante sobre os nossos pincéis, tá? Com a higienização correta, é um pincel que vai durar, tipo assim, de 5 a 10 anos. O que que é a higienização correta? Lavar com um sabonete neutro, um shampoo neutro, secar da maneira certa, não vai colocar no secador, porque eles são cerdas sintéticas, ele vai encolher, deixar secar no natural, para que ele não pegue fungos. Então as pessoas falam assim, ah, mas eu vou gastar R$ 80 no pincel? Você vai investir R$ 80 no pincel, que é um produto que você vai usar de 5 a 10 anos. Então, aproveitem para trabalhar isso com as clientes de vocês, isso, e ir mostrando que elas podem ter um resultado de pele de salão de beleza em casa, com os produtos certos e aplicando da maneira correta, tá? Agora vamos falar de um queridinho que tá em promoção? Corretivo Yellow. Lá nos anos 2000, esse produto foi um sucesso no mercado. Todo mundo usava, todo mundo vendia, as blogueiras falavam. Por quê? Porque o Corretivo Yellow é um produto estratégico. Ele vai cobrir olheiras tanto roxas quanto avermelhadas, certo? Então, é um produto muito legal.
Porque ele não vai antes, ele não vai depois da base. Por exemplo, o Perfect Concealer a gente pode passar como iluminador. Então eu posso passar depois da base. Esse não, nunca, tá? Corretivo sempre o corretivo yellow sempre depois do primer, antes da base, porque ele é muito amarelo, senão vai parecer que está adoentada. Então lembrem-se que ele serve para as manchas avermelhadas quanto roxas. Ele camufla instantaneamente, então sabe, ah, eu quero cobrir uma tatuagem, passa o corretivo e depois a base. Quero cobrir uma acne, passa o corretivo e depois a base. Lembrando que ele ajuda a proteger a pele contra os radicais livres. Então ele é um produto de alta cobertura que a gente passa o quê? Antes da base. Tranquilo? E Tá, aí, uma pergunta, é para todos os tons de pele, né? O para todos yellow. os tons de pele, mas sempre lembrando que ele precisa vir antes da base. Não, tudo bem, mas qual é a quantidade? A quantidade de uso? É, Normalmente um grãozinho do tamanho de um grão de arroz, porque ele bem espalha pouquinho. super bem. Ele é de alta cobertura, Tá, tá? Ele é muito de alta cobertura. É um grãozinho do tamanho de um grão de arroz, passa, passa na olheira inteira, inclusive aqui em cima na pálpebra móvel, e depois passa a base em tudo. Ele camufla super bem, tá? tá. Agora, gente, para fechar, vamos dar uma passadinha rápida em itens que complementam o que a gente fez, que foi o cuidado da pele. A pele da maquiagem, tá? A pele da maquiagem, base, corretivo, CC Cream, tá feito. Agora, e para complementar? Gente, é como se você tivesse uma sulfite em branco depois que você passa a base e tá ali. Então, você precisa passar um blush em camadas, um bronzer, um contorno. E na Mary Kay, a gente tem a opção de montar a paleta. Isso faz com que a cliente vá só repondo depois, no segundo momento com o imazinho, o que vai acabando. Normalmente acaba primeiro o blush. Então, sugere para cliente de vocês fazer uma paleta estratégica, com um pincelzinho ali do lado, blush, corretivo e iluminador. E tudo isso, gente, dá para você adicionar. Dá para ela comprar a primeira paleta de 94, depois ela compra o blush, depois ela vai colocando tom mate se ela gosta, ou se ela gosta de tom cintilante. Lembrando que para cliente do dia a dia, a gente sempre recomenda tons mais claros, para evitar aquele chinelada, né? Para evitar que ela fique uma filó. Então, é importante que a nossa cliente saiba sobre duas coisas a respeito disso. Ela tem a oportunidade de cuidar da pele dela com uma base perfeita e que ela tem a oportunidade de ter a maquiagem que vai cuidar da pele dela e não é uma maquiagem que vai ser ali aleatória, não é uma maquiagem que vai trazer bolotinha, não é a maquiagem da loja do 10. Tá? Ai, mas maquiagem da Mary Kay, o preço é caro. É caro porque, primeiro, a gente, como consultora, às vezes esquece de usar. Aí a gente fala sem propriedade. E segundo, a gente não fala do poder que isso tem desses produtos. Porque senão, gente, ela vai lá na loja do 10. Se a gente não falar do pigmento, que é uma base mineral, que é um pó mineral, que é uma base, que é um blush ultra pigmentado, tá? Assim como a sobrancelha. Se a gente não usa o pincel certo para modelar, eu uso muito esse gel incolor, mas eu tenho clientes que não vivem sem ou com cor, tá? Então, recomendo muito que você fale com a sua cliente sobre essa questão dos pincéis e contornos de sobrancelha. E das nossas sombras, ela também pode ir montando ali junto das paletinhas de imã. Lembrando que ela tem tons mates e cintilantes e todas as nossas sombras são ultra pigmentadas de alta duração. Então, o que que é o Chroma Fusion? É a pigmentação dela que é queimada, tá bom? Ele, se cair, a gente volta nesse mesmo link, tá bom? Só pra gente fechar? Tá. Na verdade, eu vou Sim, fechar aqui pra ficar salvando e a gente já volta no mesmo, tá tá bom? bom. A gente para Uhum, aqui em sombra. Deixa eu parar de compartilhar e fechar aqui. Até já. uhum. Até.